Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com a psicóloga do trabalho, Alexandra Vander. Nós voltamos a conversar também como administrar os conflitos no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem sido bastante hostil para algumas categorias, algumas classes. Hostil ao ponto de fazer com que essas pessoas adoeçam. É possível isso mesmo? Com certeza, somos seres humanos, temos nossas limitações e com certeza qualquer complicação dentro do nosso cotidiano vai sim fazer com que nós venhamos adoecer. Agora, doutora Alexandra, algumas categorias têm um contato muito direto, como por exemplo os policiais, os bombeiros, os professores, controladores de voo, médicos. Médicos estão adoecendo, pois é, aqueles que deveriam estar exatamente no outro lado dessa moeda, né, estão adoecendo. E o que é que está acontecendo? O que de fato, e quais são as doenças desencadeadas por esse ambiente tão hostil? Essas profissões são profissões que não é que seja melhor do que outras, são diferentes. Elas trabalham sobre um nível de estresse muito grande, onde ela tem poucas horas, poucos segundos e trabalha sob pressão. O policial ali ele trabalha sob pressão. O professor, que é no ranking das profissões em nosso país, é a que está em maior nível de estresse. Os professores, tem professores que dão aula manhã, tarde e noite. Cada turma que eles pegam é em média o quê? 30 e pouco, 40 e pouco, quem sabe até 60 e poucos alunos. Não é fácil. Existe ali uma responsabilidade de passar a informação, existe a responsabilidade de controlar o ambiente e a gente sabe que hoje em dia existe o processo de agressividade, desrespeito com o professor em sala de aula e isso são fatores, sim, para desmotivar, para gerar, quem sabe, um desconforto, alguns processos de frustrações mesmo com aquela interrogação, será que eu estou na profissão certa? Será que eu fiz a escolha certa? Porque são tantos fatores negativos que levam a própria pessoa a se auto-questionar. Isso é bom? Com certeza, porque é quando a gente procura fazer uma autoanálise. Mas a questão do adoecer, qualquer pessoa pode adoecer. Tem pessoas que adoecem com estresse pós-traumático diante de um acidente, uma perca e por aí. Mas vamos entrar na parte do professor. Existem professores hoje dentro da linha profissional que muitos já estão de licença. Licença, qual é o elemento motivador? Tem uma doença que acomete mais, que ela tem acontecido com uma capacidade de atrair mais gente, ou seja, o que é que está acontecendo? O que é que tem tirado o professor da sala de aula? O Brasil, em questão de estresse, ele só está abaixo do Japão, porque o Japão, dentro dos países, ele é o que tem o maior percentual de estresse. Porém, houve uma pesquisa há pouco de uma revista internacional, onde ela foi fazer toda uma análise e ela viu que boa parte dos profissionais, o qual estavam inseridos dentro do mercado de trabalho, já estavam sofrendo com a síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout é a síndrome do trabalhador, a questão do esgotamento físico e mental. Onde ela surgiu, a questão do estudo dela em 1974 por um médico americano, onde ali começou a ver a questão e fazer a ligação de alguns sintomas os quais as pessoas já estavam sofrendo ou estavam já em processo de iniciação com relação a esses sintomas, onde houve uma ligação e foi aí que dependendo hoje, porque a gente precisa dar um CID-10. Tanto é que a síndrome de Burnout ela está no grupo V do CID-10, as questões das doenças, né? E quando você tem alguns sintomas e você tem a doença, você tem que ir em busca do tratamento. E que sintomas são esses? Quando é que a gente começa a perceber de que, olha, a coisa não está muito no caminho certo, não? Eu estou tendo alguns problemas, já não é prazeroso estar aqui. Pronto, existe o quê? A questão de desencadearem nessas pessoas fortíssimas dores de cabeça diariamente, dores musculares, questão de grandes palpitações no dia a dia, sem mais nem menos, passou por uma emoção, passou por um desagrado, já começa as palpitações, a questão da mudança com relação ao próprio humor dentro da sala de aula.
Também, né? No relacionamento, eu não consigo mais olhar para aquele calhamaço de provas, de trabalhos para corrigir. Eu já não me identifico naquele. Exato. A quem eu devo procurar? Quem é o especialista? Pronto, só antes de eu lhe dizer quem devo procurar, um dos fatores gritantes é a insônia. A questão da insônia, que são um dos fatores que a pessoa já não consegue se organizar com sua hora de sono, onde acaba gerando outros fatores, pressão alta e por aí em diante. Agora, quem devemos procurar? Claro que a gente tem que procurar alguém que venha trazer ou oportunizar que eu venha. Quando eu digo eu, vamos supor, o profissional, ao autoconhecimento, o que é que está me fazendo mal? O que é que me fez mal? O que é que eu posso fazer? Então, quem é esse profissional? É um médico? Um médico, é um terapeuta. É um terapeuta. As pessoas têm uma certa resistência, acham que psicólogo e terapeuta é coisa de doido, de louco. Né? Hoje a gente já desmistifica, porque as pessoas confundiam muito anteriormente essa questão. Psiquiatra, psicólogo. Então o quê? Nós psicólogos, nós trabalhamos através da escuta, através da fala. O psiquiatra ele já precisa de um subsídio ali já medicamentoso para inserir naquele paciente. Se bem que existem alguns processos, principalmente para a síndrome de Purnod, precisa do tratamento medicamentoso e precisa, claro, do terapeuta. Que se você está com essa síndrome tem todo um processo ali para desencadear e facilitar a entrada de uma depressão. Com a depressão vem vários fatores. Vários fatores, mas exatamente, eles são passíveis de correção. São passíveis a assim gente porque pode superar a síndrome de Purnod. Pode sim, porque aí é quando você para ver a qualidade de vida que você tem. Talvez você precise até mudar de trabalho, de ramo, de profissão ali dentro daquele contexto. E por aí também a questão de se tratar mesmo, de ir a um psicólogo semanalmente, para permitir que você, como profissional do mercado, o qual você se afastou há pouco e tem o objetivo futuramente de voltar, se dê aquele tempo de trabalhar você, de se conhecer, de ver quais são as suas limitações, porque claro que nós temos que antecipar problemas, antecipar situações, e se a pessoa estiver comprometida emocionalmente, vão existir várias barreiras que vão fazer com que esse profissional não pare e não respire para saber o que ele vai responder ou o que ele vai fazer diante de uma situação. Tem um caminho para a gente mudar de profissão? Olhe, nós não podemos chegar, principalmente nós como psicólogos, num processo terapêutico, nós não podemos induzir, nós não podemos estar direcionando, nós podemos sim trabalhar diante da fala do nosso paciente. Um elemento importante nesse caso é o paciente admitir que tem certos reflexos, exato, que tem certos indícios. Até porque se ele não quiser, se ele não estiver preparado para ir para um tratamento psicológico, ninguém vai fazer, porque quem vai fazer funcionar o tratamento ali, principalmente a chave ali, não digo a chave profissional, e sim a chave ali dos sintomas, das questões de frustrações, a problemática, é a própria pessoa que vai abrir através de sua fala para que nós psicólogos possamos ter a questão de gerar subsídios, que a própria pessoa possa escutar o que está fazendo, o que falou diante das circunstâncias às quais está inserido. Pois é, a palavra tem um poder muito grande nesse exatamente, sentido. por isso que fala, traz volta para a reflexos. gente, porque é o seguinte, nós profissionais, nós ouvimos e nós de alguma forma voltamos para aquela pessoa, nosso cliente ali naquele momento. Você percebeu o que você acabou de falar nesse momento? Aí a pessoa, o que foi? Você quer repetir? Eu falei isso? É isso que eu estou fazendo? Aí eu fiz, eu acho que é, porque foi você que falou aqui agora. Então são essas questões assim que a gente tenta gerar. Agora, claro que existe dentro do campo, assim, minha experiência pouca de trabalho, porque a gente nunca sabe nada. Todo dia a gente tem um pouquinho a aprender. De que dentro desse contexto, ao se perceber, muitas pessoas acabam largando aquela profissão que foi muitas vezes escolha da família. Todo mundo da família advogado, todo mundo médico, todo mundo engenheiro. Será que aquela pessoa queria ser isso mesmo? Mas por uma influência do ambiente familiar, ela acabou fazendo aquilo que a gente não gosta, que a gente não se identifica, que a gente não tem um perfil, não tem como a gente construir ou realizar um excelente trabalho. Pode até realizar de início, mas futuramente isso vai
chocar e com esse as suas outro escolhas. elemento que traz uma série de conflitos no ambiente de trabalho, que é o que você leva de casa para o trabalho. Nós passamos pouco tempo com os nossos familiares. Muitas pessoas trabalham dia de sábado, tem pessoas que trabalham até dia de domingo. Então, a maior parte do tempo que nós temos como seres vivos é dentro de um ambiente de trabalho, onde existem pessoas que trabalham 6, 8, 12 até 20 horas por dia. E a outra parte, sabe onde é? No nosso colchão dormindo. Então, se nós não tivermos um bom sono, se nós não tivermos um bom relacionamento familiar ali, por menor que seja, e ter um pouco de qualidade, ou então buscar através do diálogo com os filhos, através do diálogo com a esposa, com os parentes e por aí em diante, já pensou, você já tem toda uma complicação no ambiente de trabalho. Chega em casa, aquele pouco tempo da hora do jantar, da hora por menor que seja assim, com a família, se você não buscar uma qualidade ali, que o que importa não é quantidade, sim qualidade. Tem pessoas hoje em dia que dizem, eu não passo tempo com meu filho e tal. Que situação, hein? Isso acaba, nós somos um baldezinho que todo dia a gente enche um pouquinho. Enche. Se nesse processo de enchimento a gente não for tomando um pouco desse líquido, elaborando, se organizando, tem uma hora que esse balde vai esborrar, e quando a gente já está no fundo do poço do esgotamento físico e mental. Para a gente encher esse balde e encerrar a nossa conversa por hoje, o que fazer com duas figuras detestáveis? Tem dicas para a gente lidar com patrão, carrasco ou com puxa-saco? A gente tem que trabalhar esse processo de tolerância da gente, né? Porque muitas vezes as pessoas também não gostam de você. Às vezes falta a questão da comunicação na empresa, falta aquela questão de a sua própria liderança, porque todos nós somos líderes da nossa vida. A diferença de uma pessoa para outra é como eu vou liderar a minha vida e como é que você vai liderar a sua vida e como é que essa liderança vai influenciar na minha e a minha na sua. Então, dentro do ambiente de trabalho, como somos um grupo, temos que respeitar as nossas limitações e as limitações dos outros. Hoje em dia as pessoas chegam, tem gente que não dá bom dia. Bom dia é uma palavra muito forte. Vá analisar, bom dia, você está desejando que aquela pessoa tenha um excelente dia. Então, se eu estou desejando, eu estou tendo a responsabilidade de contribuir para esse bom dia dessa pessoa também. Tem gente que acha até estranho quando alguém dá um bom dia, de tão escasso que tem sido os bons dias dados. Viu? Assim, só para complementar um pouco, assim, o que está faltando um pouco nos gestores da empresa é fazer esses trabalhos grupais, levar profissionais da área que venham fazer capacitações, venham dar palestras motivadoras a essas pessoas, porque dentro dessas palestras motivadoras tá ali focando a liderança e outros termos muito importantes mesmo, porque não é um grupo, então o grupo precisa ser trabalhado, precisa ter o autoconhecimento próprio e grupal. E agir como grupo, né, Alexandra? Eu quero Exatamente. Aqui agradecer a sua participação. Eu que agradeço. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira e, é claro, eu conto com você. Até lá!